Hola, alunos de nono ano de Colegio Rayo de Luz. Em la classe de hoje, quero convidar você para ver essa classe, para assistir essa aula sobre los heterotônicos. Vamos entender aqui o que é heterotônico. Indica a sílaba tônica de uma palavra. Indica a sílaba acentuada ou tônica de uma palavra. Para entendermos melhor, fizemos a divisão da palavra. Temos aqui hetero, diferente, e tônico, acentuação tônica. Hetero de heterotônicos é igual diferente. E tônico é acentuação tônica. Em português, também temos a regra da acentuação tônica, porém se diferencia do espanhol. E o que eu quero dizer é que muitas palavras que possuem a mesma grafia ou que seja similar, se diferencia na pronúncia e na intensidade. Los heterotônicos são palavras com grafia semelhante em português e em espanhol, pero tienen la pronunciación de sílaba tônica diferente. Os heterotônicos são palavras que em português e em espanhol possuem o mesmo significado, mas a sua sílaba tônica muda de uma língua para outra. Assim muda também sua forma de pronunciação. Por exemplo, aqui nós temos a palavra democracia. Em português, a sílaba tônica é cia, então a pronúncia é democracia. Em espanhol, a sílaba tônica muda, ela já é cra, a sílaba cra, e a pronúncia vai mudar também. Vai ser democracia. Português, sílaba tônica cia, democracia. Espanhol, sílaba tônica cra, pronúncia correta, democracia. Agora nós vamos conhecer os heterotônicos de acordo com a palavra, com a classificação das palavras. Classificação de palavras según el lugar donde esta sílaba tônica, las palavras pueden ser. Ou seja, segundo lugar onde a sílaba tônica está localizada na palavra, ela vai ser classificada como agudas, graves ou lianas, é a mesma coisa, ou é grave, liana, ou pode ser classificada também como esdrúxulas. Nós vamos conhecer agora o que é uma palavra aguda. Palavras que têm a maior força de voz, maior força na emissão de voz na última sílaba. Por exemplo, competir, amor, papel. Agora vamos conhecer os heterotônicos agudos. Lembrando que esses exemplos estão no livro de vocês, na página 25. Aqui eu tenho em espanhol e a tradução dele em português. Alcohol, português, álcool. Dios, Deus, sílaba tônica, os, tornando essa palavra aguda. E a tradução dela para o português, Deus. Edén, português, Éden. Espanhol, imã, português, imã. Espanhol, impar, português, ímpar. Em espanhol, nivel, português, nível. Espanhol, proyectil, português, projétil. Espanhol, textil, textil, português, têxtil. Espanhol, reptil, reptil, português, réptil. Espanhol, tulipã, tulipã, português, tulipa. Agora nós vamos conhecer as palavras graves ou lianas, conhecidas como graves ou como lianas. Palavras que têm a maior força de voz em la penúltima sílaba. Palavras que têm a maior força de voz, um golpe maior de força na penúltima sílaba. Exame, sapo, cortina. Seguindo o exemplo do livro. Espanhol, academia. Português, academia. Espanhol, alguém. Português,
alguém. Espanhol, aliás. Português, aliás. Espanhol, alquimia. Português, alquimia. Espanhol, pantano. Pantano. Português, pântano. Espanhol, periferia. Periféria. Português, periferia. Espanhol, peritônio. Peritônio. Português, peritônio. Espanhol, policia. Policia. Português, polícia. Agora nós vamos conhecer as palavras esdrújulas, que tiene, é a palavra que tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba e generalmente se acentuam. Palavras que têm a maior força de voz na antepenúltima sílaba e geralmente elas vêm acentuadas. Por exemplo, príncipe, préstamo, hipócrita. Lembrando que préstamo é empréstimo. Agora, as esdrújulas, de acordo com os exemplos no livro de vocês. Espanhol, acróbata. Português, acobrata. Espanhol, albúmina. Português, albumina. Espanhol, anedota. Em português, anedota. Espanhol, aristócrata. Português, aristocrata. Espanhol, agilmente. Português, agilmente. Espanhol, atmosfera. Português, atmosfera. Espanhol, burócrata. Português, burocrata. Espanhol, nitrógeno. Português, nitrogênio. Espanhol, oceano. Português, oceano. Espanhol, oxígeno. Português, oxigênio. Espanhol, parálise. Português, paralisia. Espanhol, parásito. Português, parasita. Espanhol, píloro. Português, pilouro. Espanhol, púdico. Português, pudico. Eu quero só acrescentar para vocês aqui que as paroxítonas terminadas em ditongo, elas são acentuadas, enquanto que em espanhol, as graves ou lianas terminadas em ditongo não se acentuam. Além disso, quando houver duas palavras da mesma grafia em ambos os idiomas, sendo elas terminadas em ditongo, sem que haja acentuação, a sílaba tônica da palavra em espanhol será diferente daquela existente na palavra em português. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e procurem também outra fonte na internet para ampliar mais ainda o conhecimento de vocês sobre esse assunto. E respondam a página 26 e 27 do livro de vocês. Buenos estudios e até a próxima!